A classe dominante já definiu qual é a posição do Brasil. Vou dar aqui o seguinte, não vou me estender mais, quero dar esse dado para vocês. Eu fui pegar de 95 a 2016, o que o Brasil exporta e o que ele importa. Então está dividido aqui em 4 setores: alta tecnologia, média e alta tecnologia, baixa tecnologia, média, baixa e baixíssima tecnologia. E o Brasil, meu caro Pablo, era visto por toda a Latinoamérica como se fosse um país industrial. Isso é um país que está cada vez mais como um país agroexportador, meu viejo. Mira isso. Alta tecnologia. Tem um fenômeno estranho aqui, muito plástico, dá para ver. De 95 até 2006, a balança de exportação, de importação de alta tecnologia era 5, 6, 7 bi. Em 2006, começa a crescer. 11, 14, 21, 18. Em 2013, último ano da Dilma, então, 2014, né? 30 bilhões negativos. 30 bi! Sacou? Aí tu vai ver o seguinte, em média, o que está aqui nisso aqui? Está equipamentos de telecomunicações, por exemplo, instrumentos médicos, óticos de alta precisão, etc. Tudo isso da vida cotidiana. Agora tu vai ver lá de média e alta tecnologia, equipamentos, máquinas e equipamentos mecânicos, indústria automobilística, produtos químicos e farmacêuticos, etc. O que aconteceu? Também tinha um comportamento aí de 10, 12, etc. e começou a subir. Chegou agora, em 2013, a 61 bi negativo. O Brasil não produz nada. Diga ya para os peronistas e todos os demais de Argentina que a industrialização aqui se for carajo. Porque a isso se for. Entendeu? Aí tu vai ver o seguinte, isso de média e alta tecnologia. A balança comercial do Brasil é negativa. Sabe em quanto? Olha aqui, ó. Teve ano que chegou quase a 80 bilhões. Como é que o Brasil consegue um superávit comercial? Ah, fácil, né? Porque na de baixa tecnologia, que é madeira, alimentos, bebida, tabaco, têxteis, couro, calçados e sobretudo soja, aí cresce, né? Aí dá os 100 bi. E aí fica o saldo negativo de vintão lá. Então o que o Brasil está fazendo? Soja. Produtos agrícolas e minerais. Isso. É isso o ponto. Luiz Fernando, diga aí ao Equador que acá não é mais. Ele orgulho industrial burguês se foi. Não, se foi. Esse é o ponto. Então não dá mais para definir o papel da universidade, Gaia, porque a universidade nesse contexto é marginal. Percebe? E ainda aqui, eu fui ver, tem uma associação no Mato Grosso, estou com os dados aqui, você vai sair tudo no livro aqui que o Valdir e eu estamos organizando. Eu fui ver o seguinte, a plantação de soja paga royalties. E foram para o tribunal, vou dar um exemplo aqui, se eu achar aqui, a associação, vou dar um dado aqui, ó. Olha o que é a loucura da tecnologia. A ProSoja, do Mato Grosso, liderou o movimento pelo fim do pagamento de royalties aos produtores de soja. Até 2002 e 2003, a Monsanto cobrava, sabe quanto? A Monsanto cobrava dos agricultores o seguinte, do país, né? Pela comercialização da tecnologia transgênica, R$115 por hectare. Foram na justiça e agora pagam R$96,50 por hectare de soja produzida. Para produzir essa montanha de soja que está aí, aqueles corredores, aquele do Brasil é pop, o Brasil é high, o agro, tu paga a tecnologia, os agricultores pagam. O Brasil é desse nos anos 30. O Brasil voltou a ser dependente dos primários nos anos 90. Ou seja, voltou a ficar dependendo das variações, de oscilações de preços de determinados produtos no mercado internacional. A nossa pauta de exportação é absolutamente primária. Nós exportamos café para Hamburgo. Hamburgo é o maior centro de torrefação de café do mundo. Fazer torrefação de café não precisa de uma tecnologia muito complexa. Nós exportamos ferro puro, nós exportamos aço, ferro puro para a China, nós exportamos soja pura para os países asiáticos. Agora estão querendo destruir nosso parque de refino.
vamos dizer, exportar simplesmente óleo cru para importar gasolina. E fazer gasolina também, vamos lá, não é nenhuma grande tecnologia sofisticada, não é um segredo industrial que seja impossível se fazer. O que nós passamos no Brasil, e aí é interessante a história que o professor Marcelo nos coloca, é que o Brasil, até tem um livro interessante, fala sobre neo-extrativismo, que o Brasil, esse livro ele fala o seguinte, que o Brasil é o único país do mundo que teve um parque industrial relativamente autônomo, desenvolvido, articulado, e conseguiu em 15 anos reprimarização sua economia. Isso é um fenômeno na história mundial que o Brasil conseguiu. Para fazer isso, tem que passar por guerra. O Brasil passou, a economia brasileira está passando por uma guerra, sendo destruída como se tivesse um exército de ocupação aqui dentro. Eles estão falando de frações do capital, Ilma, que sem densidade tecnológica, que coloca o Brasil na condição de mero exportador de produtos agrícolas e minerais de baixa densidade tecnológica e que fez a Globo dar o bordão fundamental desse período. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O agro é a riqueza do Brasil. Isso é pré-Adam Smith. Adam Smith, na Riqueza das Nações, em 1776, mostra que a riqueza da Inglaterra não está na renda da terra. A riqueza da Inglaterra está na manufatura. Como é que nós vamos agora? O último programa que eu vi desse da Globo era sobre as benesses da cebola. A burguesia nacional é uma piada de mau gosto na história do Brasil, isso não existe. O Getúlio esperando o Cotô. O Getúlio foi esperando a burguesia nacional, o Juscelino foi esperando a burguesia nacional, o Jango foi esperando a burguesia nacional, os militares estavam esperando a burguesia nacional, o Fernando Henrique ficou esperando a burguesia nacional, o Lula ficou esperando a burguesia nacional, a Dilma ficou esperando a burguesia nacional. A burguesia nacional nunca veio e não vai vir. De cada país tem o seu meio de se desenvolver. Vamos lá, a gente precisa de criar mitos também. Por exemplo, a China não tem burguesia nacional. A China foi criada pelo Estado chinês. Ela vai usar, ele vai adaptar e vai fazer uma série de... Não tem uma burguesia industrial que quis que a China se industrializasse. É como na Coreia. Na Coreia, o professor Marcelo pode aqui confirmar, o general Park, pelo contrário, fazia os empresários serem humilhados em programa público de televisão. Porque não cumpriam as metas, não faziam não seguiam as determinações do plano de industrialização. Acho engraçado esse país, vamos falar modelo coreano, modelo chinês, podemos fazer, acho que nenhum empresário vai gostar. O modelo coreano, modelo chinês, outro empresário, o papel dele é bem secundário. E aqui, quem industrializou o Brasil foi o Estado. Não foi o Moraes, não foi o Simonsen, não foi o Matarazzo. Quem industrializou o país é o satélite, o Solex, qualquer um faz. Quem industrializou de verdade o país não foi nenhum deles. Eles tiveram que se associar com o projeto por um tempo e depois preferiram, por uma série de razões de imediatismo e de falta de visão estratégica, se associar ao projeto que é destruidor dos seus próprios interesses. Aliás, a prova disso, que a gente brinca, o direito societário no Brasil nada mais é que uma mistura de direito agrário com direito de família. Porque é briga de primo com irmão, é briga de sobrinho, é a fazenda. Quem são os diretores das empresas? Genro, sobrinho, primo, neto, filho. Não tem realmente... É como nos Estados Unidos ou na Europa, que tem um corpo profissional de diretoria profissional, que a atuação vai ser no interesse da empresa ou do setor e não no interesse da família. O empresário brasileiro nunca sofre, por isso que existe a famosa ação preferencial, em que você põe dinheiro, mas não dá palpite na empresa. Essa ordinária já é mais difícil, então ninguém quer dividir. Tem os problemas culturais, problemas de formação. Talvez seja isso, talvez não tenha que esperar a burguesia nacional. Dependendo da burguesia nacional, a gente está esperando. Até o Partido Comunista está esperando a burguesia nacional. O Partido Comunista deixou de existir e a burguesia nacional não apareceu até agora. O fato é que esse desenvolvimento capitalista, que supunha
Isso é muito importante, porque estão aí nos manuaizinhos de macroeconomia ainda, e de muito autor considerado vital para a análise do capitalismo no Brasil, suponha a entrada do capital externo como um capital complementar. E o que nós fomos observando ao longo do tempo é que esse caráter complementar do capital estrangeiro foi se tornando um capital dominante. Em alguns setores, absolutamente dominante. E em outros setores, como agora, sobretudo depois do Plano Real, terrivelmente dominantes. Quer dizer, de tal forma que o que nós chamamos de indústria brasileira, teríamos que fazer uma separação do joio e do trigo para verificar o que é efetivamente nacional. Isso mostra a dramaticidade do desenvolvimento capitalista brasileiro, o grau de transnacionalização que ele comportou e algumas características que são bem complicadas para pensar que o Brasil possa dar certo, como o otimismo do diretoria do CALI supõe que possa dar. E dos estudantes de economia também. Por quê? Porque esse desenvolvimento capitalista aqui, na periferia, ao contrário dos países centrais, supôs, no nosso caso latino-americano, o reforço do latifúndio. Um gigantesco reforço do latifúndio e uma acumulação de tipo capitalista que tem uma tendência a uma economia exportadora permanente. E em função de um conjunto de questões anteriores, entre as quais o regime de terra no Brasil, uma situação substancialmente diferente daquela dos Estados Unidos, salários ultra baixos, de tal maneira que o que caracteriza o desenvolvimento capitalista brasileiro é uma superexploração da força de trabalho. E isso implica em algo fundamental, que é mercado interno reduzido, estruturalmente reduzido. Estruturalmente reduzido. Quer dizer, a capacidade desse mercado interno apoiar uma acumulação muito maior do que aquela que nós temos em outra modalidade, ela encontra um obstáculo estrutural. Latifúndio na fronteira e, portanto, uma economia exportadora cada vez maior, superados comerciais, como Wilson Cano mostrou claramente, de natureza agroindustrial, e déficits nos setores de média e de alta densidade tecnológica, como mostram um suspeito de subversão IED, que mostra os dados de forma muito clara como esse desenvolvimento capitalista está ocorrendo dessa forma. De tal maneira que essa industrialização, ao contrário daquela inglesa, que era endógena, que faz um conjunto de transformações internas e depois coloca o comércio exterior, o desenvolvimento capitalista na periferia já coloca o comércio exterior de cara como um elemento central do processo de acumulação. E coloca então uma economia voltada para fora, uma vocação exportadora de imediato. E isso atrofia em grande medida o mercado interno e limita os salários para cima, como nós sabemos pelo regime de terra, pela modalidade de superexploração e etc. E vocês podem observar o contraste, né? O contraste entre o que foi um círculo virtuoso dentro dos Estados Unidos, por exemplo, do ponto de vista capitalista, e um círculo vicioso nas economias periféricas latino-americanas. Existem outras possibilidades, mas durante um tempo, se a América Latina não fez um desenvolvimento, um processo de industrialização até o fundo e até o fim, mas vejo que é possível, e a Coreia é um exemplo muitas vezes invocado como um exemplo positivo. E quando a gente analisa a situação na Coreia, observa como o caso coreano era completamente diferente dos países latino-americanos, pelo menos em 3 ou 4 questões centrais. A primeira dela é que, naturalmente, não tinha o latifúndio como um instrumento decisivo. A segunda é que o sistema bancário e o controle estatal sobre o sistema produtivo e o sistema bancário era bastante amplo. A terceira era uma modalidade como a nossa, também, de controle da força de trabalho e do regime de superexploração, com uma diferença essencial. Na letra da Constituição coreana, estava colocado durante muito tempo, pelo menos até 1982, 85, quando ocorreram reformas constitucionais, que a fuga de capital representava a pena de morte. E então o Coreia não tinha o elemento da fuga de capitais, que é um elemento central do desenvolvimento capitalista periférico, uma exportação, uma transferência de valor da periferia para o centro, que não tem no caso coreano. E claro, e o outro exemplo que se coloca agora como o bicho-papão do mundo, que vai entrar por aqui alguns chineses e vão comprar tudo que nós temos em 5 minutos, e internacionalizar tudo, e é verdade, o caso chinês não pode ser colocado também como um paralelo para os latino-americanos. Porque a China, essa China que está aí
disputando na área científica e tecnológica, como quem assinala os preços para a economia mundial, essa China só existe porque existiu a Revolução de 1949. Então o pessoal que está encantado com a China, e os economistas estão encantados com a China, tem que colocar um pouquinho de história, mas só é possível porque tem um Estado, não é só a grandeza geográfica da China, não é só a rigidez estatal da China, é o fato de que teve uma revolução chinesa, dirigida por um sujeito chamado Mao Tse-tung, que eliminou um elemento nocivo que tinha na China, que era chamada burguesia chinesa. Uma burguesia que, Samir Amin e outros chamaram de uma burguesia compradora. E de tal forma que agora, a partir do Estado, se está organizando grupos de industriais e milionários gigantescos, grupos privados dentro da China, controlados pela burocracia do Partido Comunista, controlado por esse gigantesco Estado, que está dando mais uma demonstração histórica que esse desenvolvimento desse tipo só é possível com o gigantismo estatal. Tal como tinha nos Estados Unidos, tal como tinha na Europa, tal como tem na China.